Galera do mundo do futebol e do canal Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando agora para passar notícias do Mercadão da Bola. Vamos lá. Vou começar pelo Sport Clube do Recife, gente, que se movimentou no mercado pra valer, hein? Vamos embora. Começando pelo Sport, o Jean Carlos, atacante da base do Sport, rescindiu o contrato com o clube. O clube tem 20% dos direitos do jogador ainda, em uma possível venda desse clube que ele vai para um outro clube, mas ele vai jogar no futebol da Geórgia. O zagueiro Ian, ou Rian, como prefiram, ele vai jogar num clube da terceira divisão da Espanha, ou da terceira divisão vamos ver aqui certinho, de onde é? Do Japão. No Sagamihara, da terceira divisão do Japão, o zagueiro Rian rescindiu o contrato com o Sport, ele também da base, vai jogar no futebol japonês. O Sport tem 20% dos direitos numa futura venda do jogador. Gente, continuando a falar do Sport Clube do Recife, hein? Tem muita notícia. Muita notícia não, tem mais duas notícias, tá? Tô exagerando. Bom, Christian Ortiz, ou Tite Ortiz, esse jogador é um argentino, um meio atacante, que estava para ir para o São Lourenço e preferiu vir para o Sport, né? Bom, ele foi oficializado como contratação do Sport no dia de ontem, beleza? É um meio atacante, como já falei, e chega para ficar no Sport pelo menos até o fim de 2024. Ele vem em definitivo e, bom, caso se saia bem, terá seu contrato renovado para 2025. Outra notícia relativa ao Sport é sobre o meia Lucas Lima, ex-Santos. Por que eu estou dizendo isso? Ele ainda pertence ao Santos, mas na tarde dessa quinta-feira foi oficializado como nova contratação do Sport. Essa situação voltou ontem à tona. O jogador iria participar com o time sub-20 do Santos numa competição amistosa lá no Catar. O Santos rebaixou ele para o time sub-20. Devido a isso, ele decidiu negociar com o Sport e agora é a mais nova contratação, o meia Lucas Lima, que fica por empréstimo, sem opção de compra, mas vai ficar no Sport até o fim de 2024. Bom, continuando, indo para outros clubes, né? Vamos lá. O jogador Abel Ruiz, que pertence ao Braga de Portugal, interessa ao Sevilha. É um centroavante, gente. O jogador Miguel Crespo, ele chega para o Raio Vallecano. Esse jogador estava no Fenerbahçe da Turquia e ele chega por empréstimo com opção de compra para o Raio Vallecano da Espanha. Continuando. Bom, gente, o Leeds United da Inglaterra fez proposta, está querendo a contratação de Ben Godfrey. Esse é zagueiro do Everton, também da Inglaterra. Vamos ver se fecha, né? Lucas Ben Hall. Bom, ao menos foi o que eu entendi do nome desse jogador, que é um pouco esquisito, né? É um jogador que interessa ao Barcelona, mas agora o Tottenham deve entrar na jogada para tentar a contratação do atleta. Continuando. Bom, gente, mais duas notícias por aqui, são várias que ainda temos, né? O jogador Adam Orto. Esse jogador é um meio-campista do Blackburn, da segunda divisão da Inglaterra, e o Crystal Palace, que é a contratação do jogador, e deve pagar 20 milhões de libras para contratar o jogador, certo? O Atlético de Madrid contratou o zagueiro Gabriel Paulista. É brasileiro, gente. Estava em fim de contrato com o Valência e agora é o mais novo reforço do Atlético de Madrid. Vamos lá, gente. O Crystal Palace contratou um jogador do Genk, ou Gent, da Bélgica, o Daniel Munhoz. Esse jogador vai ficar no Granada no Crystal Palace, me desculpem. Esse jogador Daniel Munhoz, que vem do Genk, da Bélgica, vai ficar no Crystal Palace até 2027 com opção para mais um ano, né? Beirama, esse jogador é do West Ham da Inglaterra e deve estar indo para o Olympique de Lyon. Facundo Pelistri, uruguaio, do Manchester United, interessa ao Granada. O jogador Brian Zaragoza, que foi contratado pelo Bayern de Munique, junto ao Granada. Esse jogador que só chegaria no meio do ano para o Bayern de Munique, teve sua chegada antecipada e já está treinando com o time de Munique e deve ficar regularizado para o jogo de sábado do Bayern de Munique contra o Borussia Mönchengladbach pelo campeonato alemão.
Bom, gente, o Palmeiras tem interesse no centroavante William José, do Betis, beleza? Bom, o Betis o contratou por 10 milhões, né? Vale falar. Bom, outra situação é relativa ao Marquinhos, jogador do Arsenal, atualmente disputando o pré-olímpico com a seleção brasileira. Esse jogador interessou ao Corinthians, mas é o Fluminense quem está levando ele, beleza? O Atlético Mineiro esperava que a resposta pela contratação de Luiz Henrique, jogador do Olympique de Marseille, fosse sim da parte do Olympique de Marseille, mas o treinador do clube francês quer manter o jogador brasileiro lá no clube francês, beleza? Então esse jogador não chega mais para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que tem negociações avançadas para contratar Bernat, certo, gente? Ele deve chegar para o Atlético Mineiro no meio do ano, ele que ainda pertence ao Panathinaikos da Grécia. Vamos lá, gente. Somente nessa semana, esse jogador já anunciei que foi contratado pelo Juventude há algum tempo, mas ele só chegou nessa semana para o clube. Bom, Matheus Klaus, goleiro, né? Agora se junta ao Juventude finalmente. Bom, gente, outra situação é sobre a Roma, que contratou o jogador Angelinho, cria da base do Manchester City, passou pelo RB Leipzig e agora é da Roma. Vitor Pereira, treinador português ex-Flamengo, é o novo treinador do Al-Shabaab da Arábia Saudita. Ivan Rakitic, jogador croata, é o mais novo reforço do Al-Shabaab da Arábia Saudita. Bom, gente, o Feyenoord da Holanda vai pagar 14 milhões de euros para contratar o jogador, vamos ver o nome dele aqui, Luciano Rodrigues, do Liverpool de Montevideo. Esse jogador interessava a Vasco, a São Paulo, a Roma de clube. Bom, vai parar no Feyenoord. O Bahia tem interesse no jogador Palácios, Diego Palácios, beleza? O Corinthians também tem interesse no jogador. Bom, o Bahia que fechou a contratação de... Eu não vou falar o primeiro nome dele não, gente, porque eu tô me esquecendo agora o primeiro nome dele. Mas é Estupiñán. O nome desse jogador é um uruguaio, apesar do nome, centroavante, desconhecido, mas um centroavante de futuro, certo? Que é a mais nova contratação do Bahia. Bom, gente, o Besiktas da Turquia tá tentando a contratação, ou tentou, melhor colocando, nessa semana, a contratação de James Rodrigues, do São Paulo, beleza? Está se aproveitando do fato do jogador não vir tendo oportunidades, e o Besiktas tem interesse em levar o jogador. O Corinthians tem quase tudo certo com o zagueiro Pablo do Flamengo, mas me parece que o Botafogo também resolveu entrar na jogada para levar o zagueiro, beleza? Uma outra situação também aqui. Bom, gente, o Amazonas, clube que vai disputar a Série B, fechou a contratação de Felipe Bastos, volante ex-Vasco, Sport e por aí vamos, né? Cruzeiro, vamos embora. O Fortaleza fechou com o Curitiba a contratação de Bruno Gomes, beleza? É um volante. E o Fortaleza também está encaminhado para fechar a contratação de Kusevich, que já passou pelo Palmeiras, estava no Curitiba. Esse jogador chegaria para o Fortaleza por empréstimo, beleza? O Betis já está oficializado, né? Luiz Henrique é o novo reforço do Botafogo, ele que chega do Betis. Bom, o que acontece? O Betis avaliou a possibilidade de mandar também para o Botafogo o lateral Abner, aquele mesmo ex-Atlético Paranaense, mas me parece não ter dado muito pra frente isso, né? Depois os amigos botafoguenses podem até ter essa dúvida da gente aqui, gente. Ou mesmo se puder, eu pesquiso depois aqui essa situação. Mas o Betis avaliou essa possibilidade de mandar o lateral Abner pro Botafogo também. Bom, gente, continuando por aqui, o jogador Enzo Wagner, filho do Wagner Love, que é jogador do Sport, está passando por períodos de testes lá no Benfica, certo? Bom, uma outra situação, Vitinho, que já passou pelo Flamengo, atualmente atuava no Al-Ettifaq da Arábia Saudita, é o mais novo reforço do Al-Shabaab da Arábia Saudita. O jogador Caio César, que pertence ao Curitiba, foi por empréstimo pro Vitória de Guimarães, de Portugal. Vamos lá, gente, mais notícias por aqui. O Inter Miami, clube do Messi, que é a contratação do jogador Federico Redondo, do Argentino Júnior. Bom, outra situação também aqui é sobre o River Plate e Jonathan Calleri. O River Plate quer a contratação do jogador, mas me parece não ter nada feito por enquanto. Uma outra situação
Bom, gente, o Atlético Paranaense oficializou a contratação de Peterson, jogador do Flamengo, por empréstimo com opção de compra em 16 milhões. Se o Atlético Paranaense quiser a contratação do jogador em definitivo. O Cuiabá fechou a contratação do lateral Ramon, que vem do Olympiacos, da Grécia, e a mais nova contratação do Cuiabá. Corinthians quer a contratação, gente, do Claudinho do Zenit, beleza? Vasco quer a contratação de Matheus Rossetto, aquele mesmo ex-Atlético Paranaense que estava no futebol dos Estados Unidos e pode chegar também para o Vasco. O Vitória da Bahia monitora a situação de Diego Costa, o centroavante que saiu do Botafogo há pouco tempo. E o Bahia se despediu de um jogador, né? O Diego Rosa. Esse jogador está saindo do Bahia e está voltando para o seu clube de origem, um clube belga. Bom, a situação que se sabe é que o Bahia chegou a pagar 16 milhões por esse jogador. Bom, gente, o Barcelona quer a contratação do jogador Alex Garcia e pode incluir na negociação, além de uma grana, o Uriel Romeu, jogador, Pablo Torres e mais um outro jogador também. É Alex Garcia o nome do jogador que o Barcelona quer, né? Bom, gente, o Flamengo renovou o contrato de Fabrício Bruno, zagueiro, até 2028. Vale dizer também. Gente, o jogador argelino Slimani, centroavante, saiu do Curitiba e vai jogar no Mechelen, da Bélgica. O jogador Mamadou Sarr, que é ex-zagueiro do Liverpool, esse jogador deve estar indo para a Arábia Saudita. A Juventus, por sua vez, está perto de fechar a contratação de Carlos Alcaraz, que joga no futebol espanhol. Se quiser comprá-lo em definitivo, 40 milhões de euros. Bom, gente, o jogador Lino, que pertence ao Arsenal, fechou com Aston Villa. O jogador Marmahoud Dahoud, que é o jogador do Brighton, fechando com Stuttgart, da Alemanha. Jogador também aqui. Bom, gente, o Vasco da Gama tem interesse no jogador Lincoln, que joga no futebol japonês atualmente. E estava no Fenerbahçe, inclusive. Bom, o Strasbourg, clube da França, contratou o jogador André Santos, que estava no Nottingham Forest, por empréstimo. Uma outra situação também aqui, para fechar. Vamos lá, galera, mais notícias. A Ferroviária confirmou a contratação do treinador Vinícius Bergantin, ex-Retrô e CSA. O Goiás confirmou a contratação do zagueiro Martim Rea, que é um uruguaio. O Monte Azul, Atlético Monte Azul de São Paulo, fechou a contratação do treinador Roberto Cavallo. Também aqui, gente, PSG deve fazer uma proposta pelo jogador inglês Marcus Rashford, do Manchester United, mas somente na janela de verão. Na próxima janela, né? No caso.